Vamos começar? Vamos lá. Então, a gente recebeu comentários em vários vídeos, né? E recebemos aí 7 perguntas de um assinante do canal que eu achei muito importante a gente responder, porque são perguntas muito pontuais, mas não vou citar o nome da pessoa porque para preservar a identidade dele, mas ele vai saber que a resposta é para ele. A gente vai procurar fazer dar essas respostas aos poucos nos vídeos, e talvez a gente consiga dar resposta para 7 perguntas que ele fez, né? Eu vou chamar ele de bebê, ele vai saber que é para ele, né? E a primeira pergunta que ele fez foi se a felicidade da pessoa que descartou ele, né? A felicidade, porque ele vê a pessoa lá com outra pessoa e ele fica confuso, porque ele pensa assim, poxa, tá tudo bem lá, tão feliz lá, a felicidade lá, do lado de lá agora, é de verdade aquilo? Porque não acontecia com ele, então ele está com essa confusão, né? Essa é a primeira pergunta. Lembrando que hoje também a gente vai falar sobre a técnica da pedra cinza, né? Que é importante aí para quem está envolvido no processo ainda que ainda não está ali, né? Está tendo contato ainda, né? Não pode ter contato zero, mas ainda tem um certo contato, né? Então, por onde a gente pode começar? O que você acha? Pode começar respondendo a pergunta dele. Então, e aí, o que você acha? Bom, ele falou que essa felicidade que a pessoa está demonstrando com outra pessoa, de certa forma, não havia com ele. Uhum. Não, isso não é verdade. Ele tem que saber que existia algum nível de felicidade com ele. Uhum. Porque também a gente tem que entender que o narcisista, justamente por ser narcisista, ele pratica uma técnica que chama mirroring, que ele espelha o outro. Então, essa pessoa espelhou muito esse assinante do canal que está passando por essa situação. Ele foi muito espelhado. Então, o narcisista foi com ele o que ele é por dentro. Ele só imitou. Só imitou. Uhum. Entendeu? É fácil para quem está saindo de um relacionamento narcisista e começa a estudar, mesmo estando dentro, é fácil você perceber que a pessoa está fazendo um bombardeio amoroso com outra pessoa, porque ele começa a trazer para dentro do seu relacionamento coisas que não são suas, que não parecem com você. Não parece. De repente a pessoa começa a falar alemão, de repente ela começa a cantar um tipo de música que nunca cantou com você, começa a cantar bolero, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, você fala, tudo bem, normal. Fala assim, poxa, mas não fazia esse tipo de coisa comigo? Como assim? Né? Exatamente. Por quê? Porque ela está bombardeando a nova fonte de suprimento. Nova fonte. Entendeu? Esses nomes, eles são repetitivos e qualquer lugar que você for pesquisar sobre narcisismo, você vai encontrar a mesma coisa. Mas só quem passou por um bicho desse fala assim, olha, é exatamente isso, tem fases, tem ciclos, é padronizado. Entendeu? Sim, então, sim. quando a pessoa está descartando a fonte do suprimento, porque tem uma fonte de suprimento primordial, aquela que é muito boa, né? Às vezes a pessoa é cheia de habilidades, de talentos e tal. Essa é uma fonte de suprimento principal, mas essa pessoa precisa de várias fontes. Porque é disso que ela se nutre. Ela se nutre da aparência, ela se nutre dos elogios, enfim. Só que ela não tem alma, entendeu? Ela mesma, essa pessoa mesma, ela não existe. Ela é como se fosse um coringa. Tá? Então, o que está acontecendo? Ela está lá bombardeando de amor a outra pessoa, pegando coisas dele, espelhando aquele outro parceiro ou aquela outra parceira, fazendo dele, idealizando ele até aquela pessoa se tornar uma fonte de suprimento estável. Entendeu? Entendi. É muito parecido, Às sabe vezes, com o quê? Você está falando aí, eu estou pensando o que me veio na cabeça agora. Inclusive, ontem eu estava assistindo com a Regina, né? A gente estava assistindo um programa sobre animais que tem no canal 1. Vai falar de Vespa? Não, camaleão.
Ah. Não, o camaleão, ele, né, É isso mesmo. ele adquire a forma, né, a cor, né? Quer dizer, É exatamente ele isso. se disfarça ali do. Você, não, você olha para a árvore e você não vê o camaleão, porque ele adquiriu todas as cores ali, inclusive detalhes, né? Tem área do corpo dele que, se ele tá mais perto da mais verde, tá verde, se ele, a outra parte do corpo que tá perto do mais marrom ali fica mais marrom. Então, parece que tem uma dinâmica incrível de, até nos mínimos detalhes, eles copiarem. E o narcisista faz isso também, nas nuances ali, nos detalhes, né? Nossa, eles são muito detalhistas, entendeu? E, primeiro, para você cair na malha de um narcisista, você foi estudado. O narcisista não bate por acaso em alguém e sai por ali. Não, você é estudado. Por quê? Você é uma pessoa que não tem bordas, você é uma pessoa que foi... Você é uma pessoa que tem uma luz, tem um brilho seu, tem umas coisas muito particulares suas, tem uma identidade, mas não sabe que tem. Porque você foi também negativado, você foi também diminuído. Só que você tem isso. E a vantagem que o narcisista tem sobre um codependente é que o codependente é ingênuo. O narcisista não tem ingenuidade nenhuma. Nenhuma, né? Que fique claro para a pessoa. E o que acontece com esse assinante é o seguinte: ele está perdendo totalmente a ingenuidade. Quando ele fica com essas questões, é possível que uma pessoa faça isso? Será possível? Sim, você está perdendo a ingenuidade, porque vamos falar, existe tantas coisas piores no mundo, né? Tanta violência, né? Às vezes eu vejo gente falando assim, pô, como que o cara pode fazer isso com animal? Mas faz com gente, faz com criança também. É verdade. Os níveis de violência são altos. Se a gente for observar tudo que acontece no mundo, a gente não dorme mais, fica muito escandalizado. Se a pessoa assistir Datena todos os dias, ela não dorme. Né? Não dorme. Ou qualquer documentário aí de YouTube que fale de guerras, né, que expõe ali a crueldade humana. Enfim, a pessoa vai ver que existem níveis de maldade, mas esse é um nível de maldade que às vezes a pessoa não experimentou nessa instância que ele está, particular, com ele mesmo ali, que ele conviveu com uma pessoa, aquela pessoa elevou a autoestima dele lá em cima, tratou ele como um rei, como a coisa mais particular que poderia ter no mundo, entendeu? Realmente, assim, ó, você é meu bebê, sabe? E aquela pessoa sentiu aquilo dela e, de repente, de uma hora para outra, assim, ó, ela tira todo esse afeto e começa a passar para o outro. Aí a pergunta que ele fez, será real a felicidade? Bom, não é real nem com o próximo e nem foi com você. Porque tudo que interessa para essa pessoa é que ela sobreviva com essa fonte de suprimento. Ela precisa disso para sobreviver. Entendeu? É o combustível dela, né? É o combustível. E às vezes não é só no relacionamento afetivo, não. Às vezes acontece nas trapaças. Né? Teve um caso, quem tiver a oportunidade de assistir um filme na HBO que chama O Mago da Mentira, Mago das Mentiras, não lembro, é um filme com o Robert De Niro, que ele interpreta aquele Bernie Madoff, cara que deu um golpe aí gigantesco nos Estados Unidos com pirâmide. Teve até bancos que tiveram grandes prejuízos por estar deixando dinheiro para esse cara administrar, e o cara não tinha nada, era um esquema de pirâmide mesmo. Pirâmide, total. Então, só que a forma depois é uma história verídica. O cara, depois que ele revelou para a família, o filho dele, o mais velho, o mais novo, em pouco tempo desenvolveu uma leucemia, morreu, o outro se matou, os dois filhos. A vida do cara acabou. E esse cara foi pego, depois de tudo isso, na cadeia, fazendo um esquema de pirâmide com marmitas. Dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Meu Deus do céu. Então, olha só a sede de poder, de movimentar, poder, de manipular as pessoas, né? Infelizmente, acontece. Agora, no nível afetivo, amoroso, o que essa pessoa pode dar para outra? Né? Esse que está nutrindo o narcisista. O self verdadeiro dele, porque ele tem um self ali, ele tem um senso de si mesmo, mas ele não sabe que tem.
E essa é que é a parada, tá? Vou falar a verdade. Essa é que é a parada. A pessoa tem um senso de si mesmo, tem uma raiz, tem uma conexão com as emoções verdadeiras, vem da infância. Mas ele sofreu as mesmas coisas que um narcisista. Mas ele não se desplugou do seu self. Ele não se desconectou. Ele ainda está buscando a afetividade, ele ainda quer o relacionamento. O codependente ele é muito parecido com o narcisista, só que ele é ingênuo, entendeu? E aí o narcisista encontrou a caminha ideal para ele dormir ali, para ele se armar, e ele vai estender ali as suas estacas, vai colocar a sua tenda e vai ficar ali, até absorver tudo da pessoa. Entendeu? Porque eles querem, no fundo, que essa pessoa se torne uma concha vazia, empty shell. Ele se torna uma concha vazia e ele fica totalmente dependente do narcisista. É aquela história da vespa que vai lá e pica o gafanhoto e coloca os ovos lá, mas o gafanhoto vai sendo comido vivo, porque ele é uma fonte, né? Então, quando não tem mais uso, que aquelas vespinhas lá saem daquela fonte de nutrição ali, o gafanhoto simplesmente é só casca e cai. Cai ali. Acabou. Entendeu? Então, acabou. Então, o que ele precisa fazer agora? A primeira coisa que é fundamental é se educar, sabe? Saber que ele está tentando salvar a própria existência dele. Eu acho estranho pessoas que às vezes estão procurando soluções para suas vidas e quando elas veem que o negócio é extenso, tem muito volume, elas falam, mas é tão complicado. Mas é tão confuso isso. Eu ouvi isso. Eu já ouvi isso. Você, infelizmente, você tem que dizer para a pessoa assim, olha, é igual uma cirurgia cardíaca. O médico diz para você, vai ter que fazer, e você tentando negociar, falar, mas isso é tão... é sua vida. Entendeu? Você falou nas nossas conversas em off, você falou um negócio que eu acho que não tem problema falar aqui, que faz referência ao filme Matrix, da pílula azul e da pílula vermelha. Sim. E eu fiquei, cara, incrível, eu fiquei pensando nisso demais, assim, a ponto de me deixar até down, sabe? Tipo assim, não, eu não tem como voltar atrás, eu não posso tomar a pílula azul. Eu tenho que tomar a pílula vermelha. O problema é que você já tomou a pílula vermelha. Eu já tomei, né? Você está achando que você ainda vai tomar. Não, então, e eu estava tomando banho e pensando nisso, falando, não, peraí, não tem como voltar atrás, eu já estou dentro do negócio, eu já estou dentro, porque no filme é assim, né, o Neo, ele acorda ali dentro ele é resgatado daquela incubadora, né, e ele tá dentro da nave ali do Nabucodonosor, né? E aí e aquela estranheza, por isso que é legal falar às vezes de filme, né? Porque os filmes ensinam bastante coisas pra gente, assim, como metáfora, né, como ilustração. E esses dias a minha esposa, ela deu assim nela, do nada, de querer assistir a trilogia inteira. Ela falou, vamos assistir Matrix? Eu falei, vamos. E aí revi. E foi bem nessa semana que eu revi que você tocou nesse assunto, num dos nossos cafés. Aí eu fiquei pensando nisso. E eu fiquei pensando assim, ele acorda naquela nave, quer dizer, ele sai daquele transe, ele está naquela nave, é tudo tão estranho, é uma realidade que ele não conhecia, né? Aquelas pessoas, aquela nave, toda aquela consciência, aquela explicação do Morfeu para ele a respeito da Matrix e tudo mais, é como se o codependente estivesse dentro da Matrix do narcisista, não é isso? É isso aí. E que quando... Só que agora ele precisa se achar, né? Agora ele precisa se achar, né? E aí quando ele acorda daquela realidade, é um negócio desesperador. Eu não sei como que esse assinante deve estar, né? Agora, nesse exato momento, mas é um negócio que às vezes eu acho que a pessoa perde o sono. Fica sem dormir, dá insônia, começa a dar... E aí como é que fica essa questão? Eu fico pensando, porque... pode ser que a pessoa tenha crises de ansiedade por causa disso. E aí, como é que faz? Como é que é essa questão aí da ansiedade? Porque é isso que ele falou assim, fica olhando lá de lá e fala assim, mas não fazia, tá fazendo lá com a outra pessoa, não fazia comigo e tal. E começa a vir memórias e mais memórias do passado ali, das situações, dos momentos, e isso vai gerando.
aquela ansiedade, né? Então, uma das piores coisas, assim, que você falou de tomar a pílula azul e a pílula vermelha, é a pessoa descobrir que essa pessoa nunca existiu. Uau! Essa pessoa que ele idealizou, porque as fases são o processo de idealização, né? Onde o narcisista está lá bombardeando a pessoa de amor, então essa pessoa está sendo idealizada. Depois vem a fase do desprezo, né? Que é como é que é o nome? Esqueci o nome do próximo estágio. Quer dizer, ela idealiza como se fosse aquele negócio da Vespa que você falou, olhou ali para a vítima e falou assim, aquela ali vai me suprir. E aí idealiza aquilo, copia, quer dizer, faz aquele jogo todo de espelho, né, de se espelhar, conquista, aí começa a sugar, e aí depois... Desvalorização. Quando vê que já está definhando ali, já vai começando a descartar aos poucos. Assim, está definhando mesmo? Mas ela não vai descartar, a pessoa não vai descartar completamente. Ela vai fazer a fase de desvalorização. Vai começar a desvalorizar. Tá. Não é tudo isso que eu pensava. Você também começa a apontar os defeitos da pessoa, mas essa pessoa está cheia de ocitocina, porque ela sempre está voltando no estado amoroso também. Ou seja, vai dando uma manutenção ali para manter a pessoa ali no anzol. A pessoa está presa ali. Entendeu? Conhece ela mais do que ninguém, isso ele pode ter certeza. Essa pessoa conhece ele mais do que ninguém no mundo. Isso é um problema, que você fica totalmente desnudado. Você estava com uma pessoa que conhecia mais você do que você mesmo. Pior é isso, entendeu? Né? Pior é isso. Só que é uma oportunidade para ele tomar isso como referência, para ele mesmo se conhecer. Entendeu? Se de fato essa pessoa fez algum elogio para ele, que talvez dentro da casa dele, dentro da família dele, com os amigos, ele não tinha e essa pessoa enxergou, isso diz muito a respeito dele de verdade. Ele precisa se apropriar disso. Entendeu? Porque o bombardeio amoroso nessas pessoas, ele nunca é... Primeiro, que o codependente não é uma pessoa dada a elogios, tá? É uma pessoa que gosta daquela afetividade de verdade. Quando a pessoa... Então, o narcisista sabe disso e vai falar somente verdades a respeito dessa mas pessoa. Às vezes até muito elogio até incomoda o empata, né? Uma pessoa que está ali, o codependente, né? Então, aí o narcisista que estudou e sabe como é que o cara é, não vai falar coisas fictícias, vai falar verdades. Vai falar verdades. Vai falar verdades. É ali que ela prende o coração do outro. Mas é uma oportunidade para ele, por isso que eu falo, a primeira coisa, ele tem que se educar, porque essa é uma grande chance dele se abrir tanto para ele como para o mundo. Ele vê que o mundo é assim. Ele vai ter um admirável mundo novo pela frente. Se eu não me engano, desculpe te cortar, mas se eu não me engano tem uma coisa, eu acho que foi o Machado de Assis, que no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem um trecho, não sei se é nesse livro, mas tem um trecho que ele fala assim, pronto, agora, mais ou menos assim, contextualizando, né? Bom, agora que ele está morto, podemos elogiá-lo. Né? E isso me fez pensar... Para não estragar o cara? Para não estragar a pessoa, né? Eu fiquei pensando nessa relação também, mas o codependente, ele não tem problema de ficar se sentindo muito vaidoso, né, com essa questão, chega até a incomodar, então é por isso que você falou, ele vai sempre nas verdades. Então, por exemplo, no caso aqui, simulando, eu olharia para você, vamos supor, eu sou um narcisista, você é o meu codependente, eu diria para você, poxa, Josimar, você toca muito, hein, nossa, eu gosto desses teus acordes, aí entra com aquela parte sentimental, né, nossa, esses acordes que você faz no violão tocam a minha alma, eu me sinto assim, como se estivesse voando nas nuvens e tal, e eu fico pensando como pode um ser humano ser tão capaz de tocar um violão tão bem a ponto de tocar a alma, assim, de me arrepiar inteirinho, né? Quer dizer, eu exagerei? Eu não exagerei, né? Não, mas tem uma coisa, essas coisas de fato não são só observações, a pessoa estudou bastante, tá? Entendi. Ela estudou, assim como ela aprendeu a empatia fria, que o narcisista ele aprendeu a empatia, não é uma empatia aprendida pelo sistema nervoso, é uma empatia treinada. Tá. É uma empatia igual de um ator, assim. Isso.
né? Então a pessoa aprendeu essa empatia e aprendeu o roteiro também, né? Falar a linguagem, vai falar lá uma coisa dos acordes, fala uma coisa bem... Até a pessoa fica, nossa, como é que você sabe disso? Entendeu? Fica ali, vislumbrado. E o narcisista fica naquela falsa humildade de mostrar que, não, meu avô, minha avó, eu fui uma vez num concerto, não sei o quê, é uma mentiraiada louca, né? Mas que é forjado. Mas, no fundo, está falando verdades. Entendeu? Entendi. Então, por isso que o codependente, quando ele se busca, ele se acha de fato, porque essas coisas existem nele. Essa dinâmica, ela é muito real, e quem está tentando sobreviver tem que entender isso, que o narcisista só procurou ele para se nutrir de uma coisa verdadeira. Narcisista não se nutre de luz de abajur, tá? Narcisista se nutre ali da luz do sol, a luz ali é sua, de verdade, do seu eu. Então ele vai se apropriar daquilo. E é uma chance de você conseguir resgatar seus próprios valores. Mas tem aquela coisa, e esse aqui é o problema. Geralmente essas pessoas vão num ponto da gente que é um ponto de restauração, vamos dizer assim, um ponto de ferida. Começou ali. Então essa pessoa revisitou algum lugar seu do passado e reconstruiu uma coisa em cima. Ela reconstruiu. Então é assim, ó, você encontrou sua vida. Tá. De repente, quando essa pessoa sai da sua vida, adivinha para onde você tem que voltar? Você sente falta, né? Você tem que voltar para aquele ponto. Você tem que voltar para aquele ponto. Só que você volta para aquele ponto, o que tem lá? Não tem nada. Não tem nada. Tá igual aquela geladeira que tem uma garrafa d'água. Vazio. Vazio. Você entendeu? Vazio. Então, como diz a Cláudia Rick, ela fala, essa validação, infelizmente, você vai ter que parir ela. Porque não tem universo, papai, mamãe, tio, vovó, qualquer pessoa que está faltando essa validação que vai fazer ela acontecer em você. Você vai ter que buscar. Você vai ter que buscar em você mesmo. Você tem que buscar em você mesmo, porque você tem mesmo. isso. Você tem isso. Você tem. O codependente, ele tem isso. É que eu estou falando de um nível de relacionamento narcisista como esse, que essa pessoa está vivendo, que é real, ele está fazendo perguntas bem pertinentes, mas tem gente que nunca experimentou isso. Hoje está muito em moda, né? Todo mundo, a pessoa deu uma atravessada ou colocou uma roupa diferente e fez algum gesto, é narcisista. Todo mundo fica acusando um ao outro de narcisista. Mas esse narcisismo é uma coisa muito séria. Poucas pessoas passam por ele, e quando passam, elas ficam achando que caíram de paraquedas num outro mundo, num outro universo. Então, é isso que eu queria perguntar para você. Por quê? Porque, assim, a gente tem um DSM-5, né? Isso. A gente tem um DSM-5 que tem lá as 9 características do transtorno de personalidade narcisista. A gente tem psicólogos falando sobre isso agora, a gente tem psiquiatra falando sobre isso, a gente tem psicanalista falando sobre isso, todo mundo falando sobre isso, mas de vez em quando aparece um que fala assim, não, peraí, vocês estão enganados, vocês não conhecem porque narcisista, ele não gosta de destruir as pessoas, vocês estão enganados, o narcisista gosta de aplauso. Aí por exemplo, esses dias eu vi alguém falando isso, não lembro, também nem vale a pena citar quem, ou não interessa aqui, mas eu fiquei pensando, poxa, ou essa pessoa nunca teve contato com ou ela estudou demais, é muito, muito inteirada no assunto, está todo mundo errado, ou o que é, na verdade, mas de acordo com a experiência que muita gente tem relatado, inclusive aí colocando comentários no canal, a gente está vendo que tem gente aí relatando as experiências que vai muito mais além daquele negócio de a pessoa queria ser adorada, queria aplauso. Não, são pessoas com vidas devastadas mesmo, de verdade. Gente ali com vida destruída, que está em ruína, né? Então, como é que uma pessoa, por exemplo, essa pessoa, você disse que ela provavelmente está sozinha ali, porque o narcisista vai lá, quando sai, rouba também a rede de relacionamentos dela muitas vezes, não é isso que acontece? Isso, acontece.
Deixa a pessoa sem rede de apoio. Sem rede de apoio. E aí, o que essa pessoa tem que fazer? Aí ela vai procurar um psicólogo, por exemplo, não menosprezando ninguém, os psicólogos têm os seus méritos, são profissionais também, mas ela vai procurar um profissional da saúde mental que não tem experiência com esse tipo de abuso. E aí que não vai ter, aliás, talvez nem a empatia real para esse tipo de trauma. No caso dessa pessoa, o que ela precisa buscar? A pergunta é, eu tô me pondo no lugar dela, pensando assim, e agora, o que é que eu faço? Foi quando eu tive, pela primeira vez, uma crise de ansiedade, eu achei que ia virar a síndrome do pânico, né? Falei assim, agora, o que eu faço? O que é que eu faço? Você falou estudar, né? Estudar. Mas ela precisa de terapia. Essa pessoa precisa passar Sim, por uma terapia. sim. Você não acha? Eu acho, mas aí é que está o problema, né? E o terapeuta, que muitas vezes acaba atendendo o narcisista. Exatamente. Entendeu? Muito comum isso. Né? Eu vou falar pela minha experiência. Minha filha tem síndrome de Tourette e você vai levar num neurologista ou num psiquiatra, provavelmente ele viu isso na faculdade. Você entendeu? Certo. Mas como não é comum para eles não identificam. Então, as mães e os pais de filhos com Tourette, eles passam 5, 6 anos peregrinando em neurologistas, em psiquiatras, fica ali tomando tudo quanto é remédio, melhora, piora, agora apareceu um outro tique, agora isso e aquilo tal, até que ele ouve falar de alguém, falou, olha, você entra no grupo lá, procura as TOC, procura... aí a pessoa vê um novo mundo ali. Aí ela vai ver que no Brasil tem 4, 5 especialistas. Entendeu? E aí esses especialistas também começam a influenciar outros neurologistas, outros psicólogos, começam a se interessar pelo assunto. Né? Certo. Então, o que está acontecendo é exatamente isso. Primeiro, é um transtorno de personalidade, não é uma doença. Né? Algumas pessoas tentam tratar isso como uma doença. Uma doença, Não é uma doença. Não existe medicamento para isso, né? Não, a personalidade está em desordem. Como é que você vai mudar o valor de uma pessoa? Por exemplo, você pega... Uma vez eu vi um relato num programa de rádio que o cara estava ali perguntando como é que ele deixou a criança queimar daquele jeito, porque estava brigando com a mulher veio com óleo quente para cima dele, a única coisa que ele tinha na frente foi a criança. Ele colocou na frente, a mulher queimou, jogou óleo na criança. Meu Deus. Não havia o que justificasse para essa pessoa que aquilo que ele tinha feito era uma loucura. Ele falava, o que eu ia fazer? Eu precisava me defender. Nossa. Então, por isso que a gente fala, as coisas estão... É uma desordem de personalidade. As coisas estão fora da ordem. Inclusive, o nome em inglês é até melhor para descrever isso, porque é disorder, né? Desordem. Não é transtorno, agora, desordem. Como é que você arruma? É muita terapia, só que haja terapeuta para isso. Eles acabam desregulando o terapeuta. Entendeu? Porque o jogo é tão... Olha, o jogo ali é pernicioso, é insidioso, é um jogo tão difícil que tem que saber jogar. Tem que saber jogar. Agora, e é exatamente o tema que a gente vai falar hoje, que é da pedra cinza. Como é que você vai jogar com uma pessoa que a única forma de você ganhar dela é não jogando? Esse é o único jeito que você ganha de um narcisista. É não jogando. Não jogando. Não entrando no jogo. Essa é a técnica da pedra cinza. Entendeu? Então, por causa disso, muitas pessoas não encontram saída, né? Eu vou procurar um psicólogo, vou procurar um analista, um psicanalista, tal. A pessoa até diz que conhece, porque eu sou neuropsicopedagogo, eu posso dizer para você que síndrome de Tourette apareceu no meu curso de pós-graduação, é desse tamanho aqui o texto falando da síndrome de Tourette. Então eu posso sair por aí falando, não, a gente abordou também a síndrome de Tourette, vários distúrbios neurológicos e tal. Não é verdade. Você tem que se aprofundar, tem que ser especialista nisso, tem que estudar, você tem que frequentar, você tem que ver as pessoas acontecendo na vida dos familiares, o tique, para você dizer assim, agora eu sei o que é um tique motor e vocal característico da síndrome de Tourette, diferente de um tique de mudança de fase, de criança,
normal, convencional ali. Entendeu? Então você pega, é simples, é só você pegar um especialista em psicopatia e comparar com o outro. Ah, sim. Aí você vai ver a diferença, vai falar, nossa, o conteúdo é totalmente diferente. Total, total. Por exemplo, a Ana Beatriz Barbosa é uma psiquiatra que ela é muito conhecida por conhecer esse transtorno, mas ela não é vítima. Pelo que eu sei, ela não é uma pessoa que, como alguns que foram vítimas, tem pessoas aí que foram casadas com narcisistas durante 20 anos, 15 anos. E aí foi estudar e fazer psicologia, psicanálise para ajudar, para dar suporte para a pessoa, porque ela não encontrou. Cara, eu conheci uma pessoa que descobriu que o marido estava envenenando ela aos poucos para ficar com a grana dela. Para ela morrer aos poucos. Nossa, esse é o gaslight da vida real, então. Cara, ela foi descobrindo porque ela foi passando mal, e ela descobriu porque... Aí que tá, né? A gente não sabe se isso foi de propósito, porque tem aquela questão do psicopata aí deixando rastros para ver se alguém esperto, mesmo inteligente, mais inteligente que ele vai conseguir achar, né? Porque esse é o jogo do psicopata, né? Querer ver quem é que na competição consegue pegar ele, né? Porque ele se acha impegável, né? Ela acabou descobrindo um resquício de uma cartela de um medicamento que, claro, um medicamento em alta dosagem que acaba virando um veneno que vai deteriorando o organismo. E ela começou a entender por que ela tinha, porque ela estava passando mal muitas vezes, acabava indo no médico, não sabia o que era. Como ela não tinha certeza de nada, os médicos davam um diagnóstico, mas não entendiam o que estava acontecendo, até que ela pegou assim um pedacinho do quebra-cabeça, que foi fazer sentido, aí que ela foi pesquisar e que ela descobriu, e junto com isso ela contratou um detetive e foi investigando, e aí que ela descobriu que ele estava fazendo um esquema, roubando dinheiro da conta dela, e estava preparando tudo, já estava tudo engatilhado para ela morrer mesmo e ele pegar as coisas dela. E a sensação foi essa, né? Ela disse que foi assim, foi um terremoto que passou na vida dela, que ela não perdeu o chão, né? Porque, pô, casada, casamento lindo, né? Cerimônia de casamento e tudo mais. Então, essa pessoa, quer dizer, é o que eu sempre falo, né? Não menosprezando os profissionais, mas essa pessoa, pô, cara, essa pessoa precisou ser ouvida, né? Ela passou por isso, né? E não foi ouvida? Não teve... Não, ela não, eu não sei se eu perdi o contato com ela faz muitos anos, né? Mas essa história me impressionou demais, porque uma coisa é você ouvir alguém contar uma história de alguém, outra coisa é você conversar com a pessoa e a pessoa contar para você isso. Falar assim, ó, eu passei por isso, né? Então, quando fala assim, pedra cinza, é o que você falou, tem muita gente que só porque, como está na moda, fala assim, porque colocou uma roupa mais extravagante, ou porque deu aqueles sinais de grandiosidade, é taxado como narcisista, mas vai muito mais além do que isso, é você sofrer na pele as consequências de todos esses ataques. E agora, o que eu faço? A pedra cinza me ensina o que é isso. Como assim? Eu tenho que virar um robô agora? Porque às vezes a pessoa está lá ainda, convivendo. Às vezes é um membro da família. Não tem como escapar. Não tem como ter contato zero. E aí que você falou, interessante essa questão do jogo aí. Não basta só saber responder, porque para muita gente que está assistindo os vídeos aí no YouTube, acha que é simplesmente assim, virar um robozinho, só responder sim e não, responder igual, mas não é, vai além disso, não é? Vai, né? É igual você se preparar para um debate e a pessoa faz uma pergunta, você fala, ixi, e agora? Cai por terra tudo aquilo que eu programei, entendeu? Você não esperava a pergunta. Aquela piada do João, como é que você contou para mim? A piada eu mudei porque ela é uma... A piada suja, mas dá para contar aqui, dá para contextualizar a piada. Vou contextualizar. O garoto sofria bullying, né? E ele chegava na escola todo dia, o menino perguntava para ele assim, você conhece o João? Ele falava, que João? Aí ele, aquele que te deu um tapão, e dava um tapa. Ufa, E isso foi...
E isso foram semanas, assim. Aí ele chegou em casa e contou para os pais ficaram revoltados, falaram, não, você vai dar o contra-ataque nele. Você vai fazer igual Cobra Kai lá, é atacar. Você vai atacar, no mercy. No mercy, Cobra Kai. No mercy. Aí ensinou o menino, falou assim, ó, quando ele chegar, ele vai chegar antes de você, ele vai perguntar, antes dele perguntar, você pergunta para ele se ele conhece o José. Aí ele vai perguntar que José, você vai falar, aquele que deu um pisão no seu pé. Aí você pisa com tudo no pé dele. Pronto. Beleza, o menino foi lá preparado, ensaiou o roteiro, ficou ali se preparando e se enchendo e orgulhoso. Daqui a pouco vem o bully lá para cima dele. Já veio armado mesmo, para perguntar do João. Aí ele se antecipa e fala assim, você conhece o José? Aí o bully fala para ele, José, o primo do João? Ai. João. Que João, pronto. Desestabiliza tudo. Desestabilizou. Então, essa piada é uma referência para você entender que não adianta, você tem que internalizar isso aí. Você tem que se imaginar o que é uma pedra cinza. Se você está num lugar que está cheio de pedras coloridas, pedras reluzentes, resplandecentes, aí você vê uma pedra cinza. É a pedra que vai te chamar a tua atenção? É a pedra que você vai querer mexer com ela? Que você vai... Não, é uma coisa sem graça, né? Sabe? Então, e é uma pedra. Não é uma planta, não é um animalzinho, não é uma coisa ali que está viva, que tem alguma interação, né? Porque tem gente que fala com bichinho e fala com planta. Mas falar com pedra, nunca vi ninguém falar com pedra. Não, nunca vi falar com pedra. Entendeu? Então, a pessoa tem lá as pedrinhas na janela e se ela estiver falando com as pedras, é um problema. Com certeza. Então você tem que se comportar como uma pedra e uma pedra cinza, que não desperta interesse nenhum. Então você não reage. Porque o narcisista, ele precisa das tuas emoções. É assim, é mais ou menos assim, ó, deixa eu cutucar o cara. Não sei se você lembra de um desenho do Pernalonga, que tinha um galo, que o galo fazia uma linha demarcatória com o cachorro. Ele acordava de manhã cedo, ia lá no cachorro, pegava o cachorro pelo rabo, levantava, pegava uma tábua, e depois ia viver o dia dele. Ele ia viver o dia dele, acordava assobiando, né? E fazia isso, e deixava o cachorro lá latindo. Tinha prazer, porque ele sabia que o cachorro estava preso, né? Pois e ele fazia a linha demarcatória, né? Você via a frieza daquele negócio. E o cachorro latia e ficava ali latindo com o pescoço esticado, bem em cima. E ele ali, né? Mexendo a unha. Aí ele pegava o sarrafo e terminava o serviço. Terminava na cabeça do cachorro. É verdade. Você lembra disso? Lembro muito bem. Mas interessante era o esquema do galo levantar de manhã cedo já, tipo assim, quem que eu vou infernizar, entendeu? Eles são bem assim. Então, aí o que acontece? É isso que essa pessoa vai fazer. Ele vai tentar desestabilizar você porque ele se nutre dessa emoção. Ele não tem essa emoção dentro dele organizada, ele tem essa emoção dentro dele caótica. As emoções dos narcisistas são caóticas. São pessoas escuras por dentro, são pessoas que não gostam, elas não têm solitude, elas não gostam de ficar sozinhas e meditar. São pessoas que precisam estar sempre em grupo, sempre cercadas, sempre em evidência. De pessoas. Sempre. E aí o que acontece? Se você se torna uma pessoa desinteressante para essa pessoa, ela, aos poucos, ela vai deixando de te provocar, você vai deixando de dar carga para aquela pessoa, né? Porque a ideia é como se você tivesse uma energia, tipo o carregador de pilha, de bateria. A pessoa vai lá na tua bateria, ela coloca lá os cabos dela e fica ali se carregando com você entendeu? Pronto, aí você está lá desgastado. Olha, tem um provérbio bíblico, eu não lembro agora o capítulo, mas ele diz assim, ó, o homem sábio, quando discute com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. Entendeu? Sim, não partir para o confronto, né? Não tem fim, confronto. Não tem fim. Inclusive, existe também uma técnica chamada salada de palavras, né? Que é fazer a salada de palavras tanto sua como a dele, que você pensa que chegou em algum lugar, porque se falou tanto, você está até com a língua maxilar doendo, e aí acabou. Porque a sua tentativa é chegar num ponto comum, numa racionalidade, daqui a pouco a coisa está de novo no mesmo ponto. Mesmo ponto. Então,
que vai acontecendo com uma pessoa que vai vendo que isso acontece repetidamente? Ele começa a ceder, porque ele vê que não chega a lugar nenhum. Uhum. Então você está lutando com a sua própria imagem. Uhum. Você não vai conseguir vencer. Você só vai conseguir vencer. Desculpa, eu fazia esse exercício quando eu dava aula de inglês, porque agora eu dou aula de inglês particular, né? A maioria dos alunos. Mas quando eu dava aula presencial para grupos assim avançados, a gente fazia um exercício que eu tinha aprendido no teatro, que era assim, colocava os alunos em pares, e aí a brincadeira era assim, que é comum de teatro fazer isso. Você só pode responder uma pergunta com outra pergunta. Então, a pergunta, por exemplo, o aluno falava assim, oi, tudo bem? Por que você quer saber se está tudo bem comigo? Aí o outro tinha que falar assim, você não pode me dizer porque está tudo bem com você? Então, tinha que ser sempre pergunta. O primeiro que cedesse, que não tivesse que ficar, demorasse um tempo lá, tipo, sei lá, 5 segundos para responder, ele perdia o jogo. Quer dizer, é bem parecido com isso. Quem cede primeiro, perde o jogo. Então, você vê, a pessoa, você estava aonde? Num curso de teatro. Curso de eu aprendi, as pessoas eu aprendi no teatro, essa técnica, eu aprendi no curso de teatro, e depois eu adaptei para a sala de aula no ensino de inglês. Então, e o que o DSM fala dos narcisistas? Que eles são o quê? Atores de Hollywood, né? Atores de Hollywood, exatamente. Entendeu? Então, é uma técnica narcisística, a salada de palavra não tem fim. Entendeu? Então, por isso que o único jeito de você ganhar do narcisista é não jogando. E você vai ganhar. Mas veja bem, a pedra cinza, ela só é indicada para quem não pode manter contato zero. Contato zero. Porque você precisa sarar dessa pessoa, porque na verdade não é a pessoa. Senão você vai ser vítima de um outro narcisista de novo. Entendeu? É muito comum, às vezes tem pessoas que só acordam depois de serem vítimas 2, 3 vezes. 3 vezes. No mesmo caso. Então, é uma chance de você começar a se validar pelos seus próprios valores. É aquele negócio, imagina que você só sabe tocar uma música no violão. Entendeu? Então, você precisa assumir que você só sabe tocar uma música. Você tem que voltar, tem que tirar aquela máscara. Não adianta ficar inventando, enrolando, e contando história antes de tocar violão, e bate aqui, bate ali, porque uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai, é verdade. Cai, alguém vai... você vai cair na realidade. Entendeu? Então essa pessoa precisa voltar para o que ela tem. E ela tem valores. Porque se ela foi vítima de um narcisista, ela tem valores dentro dela. Mas é difícil, porque ela não se enxergou. Entendeu? Entendi. É uma chance também da pessoa voltar para o ninho, entender qual dos cuidadores, ou pai, ou mãe, ou tio, quem deles é narcisista, porque aconteceu isso no lugar, né? A criança foi invalidada. É muito importante hoje, pais que são mais esclarecidos, entenderem que o seu filho não é uma extensão sua. Sim. O filho, durante os primeiros anos da formação, ele não tem uma noção do que é ele e o mundo. Por isso que as emoções da família são as emoções da criança. Mas os cuidadores têm que entender que aquela criança em formação é um ente à parte. Um ente à parte. Ele é um ente à parte. Ele vai se desenvolver, vai ter a personalidade dele. E é por isso que tem um problema hoje da epigenética. Quer dizer, não é um problema, é uma resposta da neurociência para mostrar que os filhos não precisam herdar doenças dos pais. Basta eles mudarem o comportamento, fazerem suas escolhas, que o próprio sistema celular muda. Inclusive tem até um provérbio no livro da Bíblia, né? Acho que é o livro de Ezequiel ou Zacarias, que fala: que ditado é esse que vocês dizem aí, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, né? Exatamente. Então, quer dizer, não deveria ser assim, né? Não deveria ser dessa maneira. Então, mas foi assim, a pessoa tem que acordar, não adianta ficar assim, por que aconteceu isso comigo? Por isso que eu falo, sobrevivente é aquele que você está em alto mar, ok? Você está em alto mar e não adianta você ficar, por que eu vim parar aqui? Ou se lamentando. Você tem que agarrar uma tábua, você tem que procurar aonde está as ondas, o vento. Você tem que sair em algum lugar, se avistar uma ilha.
né? Você tem que se agarrar numa tábua de salvação e saber que você está correndo atrás da sua vida. Isso, foi exatamente, inclusive, esse comentário que eu fiz lá para esse assinante. Eu falei assim, agarra aí nessa tábua aí que você encontrou, porque ele faz, inclusive, essa menção, né, do nosso canal. E eu falei para ele assim, agarra aí na tábua, nós não somos a salvação, né, mas agora comentando aqui, nós não somos a salvação, porque eu não comentei lá, mas agarra na tábua e você vai chegar na praia e você não vai morrer na praia, tenha certeza disso, você não vai morrer na praia. Né, porque às vezes a pessoa está ali no mar lutando, querendo nadar, mas ela não se agarrou na tábua, que às vezes é uma verdade que ela encontra ali, e ela nada, quando chega na praia ela sucumbe, ela volta de novo, tudo de novo, ela vai ser vítima de novo, porque ela morreu na praia, né? Então é importante entender que tem que parar com essa coisa de ficar chorando o leite derramado e buscar ali o conhecimento, o entendimento, buscar estudar tudo isso, se aprofundar. Não tem, é o caminho sem volta, né? Foi uma coisa que você falou para mim que mexeu comigo e não tem volta, não dá mais para voltar atrás, a minha vida não vai ser a mesma. Eu não vou ser um cara menos feliz, mas eu também não vou ser aquele bobo alegre que era na mão de um narcisista, né? Ingênuo, exatamente, ingênuo. E Júnior, só uma coisa, é porque a ingenuidade ela se mescla com a inocência, entendeu? Só um detalhe, uma criança, só um detalhe aí, ó, ele me chamou de Júnior, porque Júnior é meu nome, tá? Tem Júnior no meu nome, tá bom? Não é? Okay. Então, a ingenuidade ela é muito confundida com inocência, entendeu? E porque a gente pega uma criança, a criança ela tem tanto inocência quanto ingenuidade, né? Sim, sim. Agora, quando você pega um adulto, que o cara tá até com más intenções, mas ele tá ali sendo manipulado por outro, você fala, olha que ingênuo, né? O outro que tá levando a vida dele para lá e para cá, e ele tá achando que ele tá por cima da coisa, ele tá... Entendeu? Então, você não vai se tornar uma pessoa maliciosa. Sim. Perdi minha ingenuidade. Sim, você vai ter que perder toda a sua ingenuidade. Sim. Entendeu? Mas para as pessoas que conhecem um pouco da Bíblia, da Escritura, principalmente Jesus, quem lê as palavras de Jesus, quem procura Jesus na Bíblia, vai ver uma pessoa totalmente inocente, tanto é que ele não revidou em nada, e ele morreu com um propósito, foi até o fim da sua carreira, mas ele não tinha um pingo de ingenuidade. Sim. Nenhuma ingenuidade. Entendeu? Então, para você ver como as duas coisas, elas podem ser distinguidas. Você não precisa ser ingênuo e achar que perdeu a sua inocência. Pelo contrário. O que é uma pessoa inocente? Pessoa inocente é aquele que sabe o que está acontecendo com ele, mesmo assim não revida, mesmo assim não se vinga. Né? Aquela história de Jesus sendo traído e olhando para Judas e falando, vai, faz o que você tem que fazer logo, e os discípulos que estavam à volta, nem eles perceberam. Olha que ingenuidade deles. Ingenuidade, né? Total. Ingenuidade. Então é isso. A perda da ingenuidade não é a perda da inocência. Não é. Isso dá a pessoa vive um luto quando ela fala assim, pô, eu estou enxergando o que eu não queria enxergar. Sim, é verdade, mas isso não significa que você se tornou uma pessoa má. Você se tornou agora uma pessoa que não tem pureza. Pelo contrário. Sim. Pureza é quando não há duplicidade nas coisas. E o narcisista, como ele não tem pureza, todas as palavras dele têm duplo sentido. Então, a pessoa que está ali vivendo essa coisa, ele também tem que tirar o duplo sentido nas intenções dele. Então, ele tem que falar o que ele pensa, ele tem que pensar o que ele fala, ele tem que gostar de abacate mesmo, se ele gosta. Não adianta ele fingir que gosta, porque alguém ensinou ele a gostar. Ele tem que gostar da música clássica, não adianta ele fingir que gosta. Então, é um resgate dos próprios valores da pessoa. É verdade, sim. Entendeu? Poxa, que interessante, né? Você me fez lembrar um caso de um cara que falou pro outro assim, eu vou te levar para a praia, vou te levar você e sua família para a praia. Aí ele nunca levou para a praia. Aí teve um evento que ele tinha interesse de ir, aí ele alugou uma van, aí levou esse colega para a praia numa situação tão
precária, numa van toda horrível, todo apertado, um calor desgraçado, um evento chato, um negócio ruim demais. Aí passou uma semana depois, ele falou assim: você prometeu que ia levar eu e minha família para a praia e tal. Aí ele falou assim: ué, mas eu não levei você para a praia? Quer dizer, né? Meu Deus. Quer dizer, consumado, né? Ele consumou, né? Então eles, quer dizer, no entendimento simples e puro, levar à praia é simplesmente se dedicar, né, ao amigo, pegar realmente, alugar uma van ali, ir à praia, alugar uma casa, passar 1, 2 dias, mas não fazer um bem bolado. E eu percebi que os narcisistas, eles têm muito dessa questão de fazer um bem bolado para cumprir as agendas deles, né? E te põe no meio, e te põe no meio do negócio. Te põe no meio do negócio, né? Para dizer que fez, e se você reclamar ou falar alguma coisa, você fala, por que você está reclamando? Eu te levei lá, eu fiz, eu comprei para você, né? É uma dissimulação total, né? Total. Mas essa pessoa, provavelmente, ela cresceu num ambiente assim, ela se desenvolveu num ambiente assim. Ela se desenvolveu num ambiente onde ela nunca podia relaxar, onde ela nunca podia ser ela mesma. Então, assim, a mãe ou o pai chamava para alguma coisa e ele ficava naquela tensão. E as perguntas, né, que o cuidador faz nunca é direto, é sempre assim, é mais ou menos assim, você foi à escola ontem? Aí você já pensa, Aí você, lá vem exatamente. coisa. O que será que quer? O que será que está sondando? Então se desenvolve assim, se desenvolve sempre com essa duplicidade. E o codependente, ele fica assim, ele fica uma pessoa partida, ele fica uma pessoa de duplo ânimo, entendeu? Entendi. Então, aproveitando o que a gente falou da Bíblia, olha só como tem um versículo da Bíblia que fala sobre pureza de coração, que fala assim, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ou seja, você tem que purificar seu coração. E como que você purifica? Falando o que você pensa. Falando o que você pensa. Sentindo o que você sente, não inventando. Não tenta inventar para agradar, não tenta aumentar para poder ter mais credibilidade. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Seja verdadeiro. O seu sim é sim, o seu não é não. Para quem que você fala o primeiro sim? Para você. Para você. Para quem que você fala o primeiro não? Para você, tudo para você. Tudo para você. Tudo para você. É um resgate mesmo, você está voltando para si. Para você mesmo, para si mesmo. Eu espero que essa pessoa, esse ouvinte, ele seja bastante consolado com isso, porque a gente tem... Estou falando de coisas aqui com bastante propriedade, por experiências e pelo tempo que eu investi estudando isso, porque a gente fica que nem investigador, você não encontra a resposta, sabe? Então você tem que salvar. Foi como aconteceu comigo com a minha filha com Tourette. Né? Eu desenvolvi uma técnica de consciência corporal que eu consigo deixar minha filha sem tiques. Olha só. Mas como foi isso? Pois mas foi assim, esmiuçando as coisas. Foi como quem vende tudo que tem e vai descobrir que tem um mapa do tesouro, né? É exatamente isso aí. É igual aquela história que a gente vê muito em filme, que o irmão ou o pai foi acusado injustamente, aí a pessoa vai estudar direito, vai se formar advogado, vai procurar e para tentar livrar a pessoa da cadeia. Então essa pessoa tem muita propriedade naquilo que ela está vivendo. Sim. Entendeu? Sim. Então esse assinante, ele também pode ter a chance de se aprofundar bastante, ser um sobrevivente, se validar, parir a autovalidação e ajudar outros sobreviventes, como nós estamos fazendo aqui. Ótimo. Muito bom, meu irmão. Olha, a gente vai ter que parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, apesar de que quando a gente põe no Premiere, a gente vê os comentários lá, mas já acabou. Eu acredito que está sendo, como eu disse num dos vídeos, né? Antes de ser bom, o vídeo, a gente espera que seja útil, né? Que seja, não que seja bom, mas que faça o bem, né? Que faça o bem às pessoas, porque não adianta nada ser legal, ser bonitinho, ser bonzinho, mas não atingir um propósito que é consolar, que é guiar, que é orientar, trazer luz sobre esse assunto. E obrigado mais uma vez por
tá aqui. Você viu que eu mudei a capa do canal, né? Agora a gente tá junto aí. Ficou bonitinho, né? E mudei a descrição mesmo. Também, tá lá a descrição. E eu quero publicamente agradecer você por ter se juntado a esse projeto. E eu confesso para você que quando eu comecei o projeto, eu falo isso nos primeiros vídeos, né? Eu falo que eu estou estudando ainda, né? Psicanálise e tal. E eu queria usar os vídeos como um método de estudo, de compartilhar o conhecimento, mas ao longo do tempo, né, eu comecei a perceber que dava para transmitir conhecimento de causa sobre essa questão, e que eu fiquei um pouco temeroso de estar fazendo a coisa um pouco sem orientação, e então hoje eu sinto mais segurança, você comigo e eu com você aqui, porque essa curadoria que você está dando agora, essa consultoria, essa curadoria, não é só para mim que você está dando para todos os assinantes desse canal e as pessoas que virão, né, a assistir esse canal também. E por isso eu peço aqui, nós lançamos uma campanha de apoio a esse canal também, que está aí no link da descrição, que é o Apoia-se, né? Você vai entrar lá e se você se sentiu, tem vários tipos de contribuições lá, não é nada, assim, gostaríamos, né, que ninguém fizesse nada por constrangimento, mas por gratidão mesmo, para a gente manter o canal, porque a gente gasta tempo aí com... Bom, tem o vídeo lá, né, do link para a pessoa assistir os motivos que a gente que a gente dá para um possível suporte a esse canal. Mas lembrando que vamos continuar fazendo aqui praticamente de graça, né, de graça, porque graça é isso, né, é um presente que a gente dá para as pessoas, e obrigado pelo presente que você está dando para mim e para todo mundo, tá bom? Eu que agradeço, obrigado. Então tá bom, eu vou dizer tchau aí pro pessoal, vou parar de gravar agora que a gente está gravando. Eu que agradeço, Tamide. Ok, então um abraço para todo mundo aí, então nós nos vemos nos próximos vídeos, e pode mandar a sua pergunta, comenta no canal, faz a tua pergunta, porque a tua pergunta pode ser publicada, pode ser respondida no nosso próximo bate-papo, tá bom? É isso aí.